Muito boa noite, meus amigos. Udo Matiello aqui, hoje falando um pouquinho sobre consórcio, né? Vou até tirar o óculos aqui, que eu gosto muito de conversar com vocês. Hoje um tema super interessante, rentabilidade sobre carta contemplada, tá? Existem muitas dúvidas aí que alguns amigos têm e eu tô com um case real aqui. Então, olha só, se esse assunto interessa a você, senta, pegue suas canetas aí, anote direitinho, assista esse vídeo até o final que é muito interessante. Para você que ainda não é assinante no canal, seja você assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, é muito simples. Árvore de links aqui embaixo na descrição ou lá no Instagram, no meu perfil tem lá, você entra, assina todos os meus canais do YouTube, do Instagram, dá aquela curtidinha para ajudar o canal e desenvolver novos temas aqui, tá bom? Para você. E mande suas dúvidas, né? Eu gosto muito de tirar dúvidas, bater papo. Isso daqui para mim é mais uma aula. Eu gosto muito de apresentar todos os detalhes para os amigos também. E eu acho que a transparência é a alma do negócio, né? Tô com um pouquinho de tosse, então peço desculpas aí para vocês se eu tossi ao longo desse vídeo aí, mas é inevitável, tá? Então bora lá. Qual que é o case aqui para vocês? Olha só o que aconteceu. Esse cliente aqui, ele fez um consórcio, vou compartilhar a tela aqui já com vocês, quer ver? Bora lá. Esse cliente aqui, ele fez uma carta de consórcio de 100 mil reais em junho de 2022, ok? E esse cliente, ao longo do tempo, ele pagou algumas parcelas, depois ele não pagou mais, ele fez com uma cota de investimento aqui, mas na verdade ele não foi pagando isso ao longo do tempo, né? Ele foi parando aí, depois reativando essa cota. Acontece que depois de um determinado tempo, é lógico, lei LGPD, não vou disponibilizar esses dados para vocês, fechei tudo isso daqui, tá? Então ele começou aqui ó, em 6 de 2022 com uma cartinha de 100 mil reais, pagando 308 reais, tá? E hoje não, né? Em 2022. E depois, em dezembro de 2024, esse cliente ele foi contemplado por sorteio, tá? Logicamente que a gente sabe que consórcio ele tem as correções anuais, ok? Então essa carta de 100 mil na época da contemplação já valia 111 mil reais, ok? E aí o que acontece? Passou esse crédito de dezembro de 2024 até hoje, até maio de 2025, como um crédito disponível para esse cliente. Então aqui eu já vou até voltar aqui na tela grande, por quê? Porque olha só, quando esse cliente é contemplado, ele tem a primeira opção que é o quê? Utilizar esse crédito para aquele fim que ele quer, né? Para que ele fez esse consórcio? Poxa, às vezes ele fez esse consórcio de imóvel para fazer uma reforma, enfim. Então essa é a primeira opção, ok? A segunda opção ele continua pagando consórcio, só que agora com parcela cheia, porque é pós-contemplação, tá? E esse crédito automaticamente ele vai sendo rentabilizado diariamente. E essa é a razão do vídeo hoje. Porque a gente sabe que o consórcio padrão, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma rentabilidade uma vez por ano, tá? E como esse cliente aqui ele foi contemplado em dezembro, de dezembro de 2024 até agora, essa carta aí foi rentabilizando de forma diária. Então esse vídeo aqui é justamente para você entender como que isso é muito vantajoso e como que isso se torna, na verdade, uma rentabilidade e um investimento de fato no consórcio. É isso que eu sempre passo para os clientes, tá? Deixa eu voltar na tela aqui. E olha só que interessante. Qual que é a ideia aqui? Eu vou colocar aqui a planilhinha aqui para vocês irem entendendo o meu raciocínio. 15 de 6 de 2022 até 15 de dezembro de 2024, esse cliente ele ficou 30 meses, tá, no consórcio, e ele tem um prazo final aqui de 190 meses. Prazo original 220 meses, né, a gente já sabe, ficou esse tempo todo aí de 30 meses e no 30º mês ele foi contemplado por sorteio, né? Então a gente tem um prazo aqui de 190 meses. Primeira coisa para a gente descobrir, tá? Agora vamos descobrir a rentabilidade dessa carta aqui. Olha só, para a gente descobrir a rentabilidade, para vocês que gostam de Excel, a gente usa aí a famosa fórmula aí financeira, né? A UI, né? Lá no Excel, né? Como fórmula da tabela Price, tá? Perdão, tá, pessoal? Então, se ele tem ali um valor presente de 111 mil reais
e essa carta está valendo 117 mil hoje, ele teve uma rentabilidade, olha só pessoal, de R$ 5.595. Vou colocar isso aqui bem grande, tá? Num prazo aí de 6,13 meses. Olha que legal. Isso dá uma rentabilidade líquida de 0,8% ao mês. Então, olha só como que, lógico, a taxa Selic hoje está muito alta, né? Isso é muito vantajoso para esse tipo de rentabilidade, mas qual que é o cerne da questão aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Que esse crédito disponível ele vai se rentabilizando de acordo com a taxa Selic do período, tá? E lógico, aqui a gente tem uma defasagem porque tem um imposto de renda sobre essa rentabilidade. Então olha só que interessante, esse cara aqui, esse cliente, ele está ganhando 0,8% ao mês de rentabilidade, né? Então todo santo dia, tanto santo mês, esse crédito ele vai sendo atualizado aqui, tá? Isso que é legal. Se eu voltar aqui na carta de crédito dele, aqui na contemplação estão os dados, ó. O crédito disponível na contemplação e o quanto que ele tem disponível hoje. Então foi daqui que eu tirei os dados, tá? Eu não estou tirando outros dados a não ser do próprio documento do extrato financeiro desse cliente. E se ele quiser vender essa carta hoje? Essa é uma outra opção que ele tem, vender essa carta de crédito. Olha só que interessante. Essa carta de crédito dele hoje, ela vale 118 mil. Geralmente, a gente cota aqui 30% de venda nessa carta e paga para ele 35 mil. Se ele investiu só 9 mil, da onde que o Udo está tirando 9 mil? Daqui, ó. Extrato financeiro, 9.680,30, tá? Tá aqui. Então ele teve uma lucratividade aqui, ele pode ter uma lucratividade aqui de R$ 25.800. Cara, isso dá 72% na operação e 2,43% ao mês. É muito maior do que o 0,80 aqui que ele está ganhando. Se eu fosse ele, Udo, eu venderia essa carta, tá? E colocaria o dinheiro no bolso e encerraria minha cota de consórcio. Então deixa eu voltar aqui. Qual que é a primeira opção? Usar o crédito para aquele determinado fim. Segunda opção, vender essa cota aqui. Ele pode vender essa cota e colocar um puta lucro no bolso, né? Terceira opção qualquer, deixar essa carta rentabilizando. E ele deixa essa carta rentabilizando até quando ele quiser ou até o final do consórcio para ele tirar esse dinheiro. E esse é o terceiro cálculo que eu vou fazer aqui para vocês. Vamos voltar aqui. Previdência, como forma de previdência, tá? Então qual que é o raciocínio aqui? Eu quero saber qual que é o valor futuro dessa operação, né? Poxa, se esse cara aqui ele tem um crédito de 117, tá? Eu coloquei 118 aqui, pessoal. Vocês podem gerar algum tipo de dúvida. Fala assim, Udo, por que você não colocou 118 aqui embaixo? Muito simples, porque esse 117 é o líquido disponível hoje para ele, tá? E esse 118 é a carta de crédito atualizada dele, tá bom? Então são itens diferentes que eu preciso utilizar aqui como forma de previdência, tá? Mas aqui a ideia básica é a mesma. Eu estou até fazendo um papel aqui de advogado do diabo, vamos dizer assim, e sendo um pouco pessimista para você ver o tanto que é interessante isso. E olha só que legal. 117 mil em 190 meses, a 0,8, lá no final, como valor futuro, ele vai retirar 533 mil reais na mão. Cara, 533 mil, se a gente colocar aqui vezes 0,8, vamos fazer uma continha aqui. É lógico, né, gente? Isso daqui dá uma renda passiva, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Renda passiva. Futuramente ele já tem um salário garantido lá de R$ 4.200 por mês, né? Tipo assim, ele tira esses 533, aplica de uma forma totalmente inteligente esse dinheiro e ele já vai viver com R$ 4.200 por mês. Mas é lógico, né? A gente tem que fazer o que aqui, ó? A gente tem que considerar também o saldo devedor, né? Então, olha só, ele tem um saldo devedor ainda a pagar, ou seja, ele precisa investir para tirar esses 533 em 190 meses, não é isso? Poxa, a parcela dele hoje é 737,89 de investimento, tá? Tá aqui embaixo no extrato também. O que eu estou fazendo? No consórcio, ela é rentabilizada uma vez por ano, tá? Então eu estou colocando aqui, ó, deu 12 meses, eu coloco aqui 5%. Então eu já estou fazendo aqui para você nessa simulação o quê? Uma projeção de quanto que essa parcela vai virar lá na frente. E aqui que as pessoas às vezes desanimam um pouco. Por quê? Porque falam assim, puxa, será que eu vou conseguir pagar essa parcela ao longo do tempo?
Deixa eu voltar na tela grande aqui só para dar minha opinião sobre isso. Eu acho assim, gente, olha, muitos clientes falam assim, essa parcela do consórcio sempre vai aumentando. Não, sempre vai aumentar, não tem como congelar essa parcela, a não ser que você saia do consórcio, né? Mas a ideia é que você também não congele ao longo do tempo. Você, ao longo do tempo, você vai se especializando, você vai ganhar mais dinheiro e com certeza o seu salário vai subir muito mais do que 5%, assim eu espero, tá? Porque lembrando, gente, lembrando aqui, a gente aqui na Demicon ele trabalha com dois índices bem básicos, tá? Primeiro, no imóvel, INCC, e o segundo, como veículos, INPC, tá? Então, se a gente olhar a média desses índices com relação à inflação, por exemplo, ela vai ficar bem abaixo, tá? Ou às vezes em alguns meses até um pouco mais para cima. Mas a ideia é que você trabalhe ao longo do tempo e o seu salário ao longo do tempo aumente também. Porque senão não tem sentido. Poxa, você vai viver sempre com R$ 1.518 hoje, que é um salário mínimo para sempre? Não. O próprio governo ele vai reajustar esse salário, né, para você. Então você também tem a função de se especializar para ganhar mais dinheiro e também, logicamente, ter uma qualidade de vida maior, né? Então não se assustem quando essas parcelas elas vão aumentando ao longo do tempo, né? Poxa, a parcela hoje é de 737, a última parcela é de 1.691, ela dobrou, praticamente ela dobrou aqui, né? Se eu fazer uma divisão bem simples, aqui ó, 2,29, né? Então aqui ó, 200%, poxa, aumentou bastante. Mas o teu salário também aumentou, com certeza vai aumentar daqui 10, 15, 18 anos, tá? Eu acho que é isso que é o mais importante para você também ter consciência, tá? Mas olha só, aí lógico, tá, gente? Isso daqui faz parte do custo financeiro da operação, né? Quando a gente olha no consórcio, a gente tem que considerar o custo projetado também no bolso do cliente. A não ser em outras ocasiões bem específicas que ele utilizou o crédito antes, que ele pode quitar esse saldo devedor com desconto. Somente a nossa operadora tem também. Mas isso é um outro tópico, não nesse dia aqui para a gente discutir. O importante para você entender aqui como forma de previdência, colocar isso daqui mais no meio, é que eu já estou considerando esse custo projetado, tá? Esse investimento projetado aqui de 214 mil, tá? Desse período inteiro, ok? Eu já estou considerando os R$ 9.000 também, que é o investimento que ele fez até hoje, tá? E aí, logicamente, que eu tenho um lucro líquido da operação aqui. Então aqui eu já estou fazendo um lucro líquido projetado, tá? Eu posso até colocar isso daqui como projetado, ó, projetado, tá? Então se ele vai receber 533, eu estou tirando aqui 214,9, cara, vai sobrar 309 mil líquido para ele, né? Olha que coisa interessante. Ele teve um lucro de 138% nessa operação e ao mês 0,63. Udo, por que não está dando mais 0,80? Né? Olha só, deu uma diferencinha aqui, não deu? 0,80, né? Por que não está dando 0,80 mais? Simples assim, porque no consórcio você está pagando a taxa administrativa. Então eu estou diluindo essa taxa administrativa ao longo desse período e logicamente que a sua rentabilidade cai. Mas mesmo assim, pessoal, 0,63, um investimento super conservador com custo projetado, cara, eu acho muito, muito, muito interessante, tá? Eu levo essa conta como previdência também, por quê? Porque essa é uma segunda forma, deixa eu voltar aqui na tela cheia, tá? O pessoal daqui do Instagram não tá vendo porque eu tô gravando o vídeo, tá, pessoal? Só para explicar para vocês. Eu acho isso daqui muito mais interessante como previdência, como uma forma também desse cliente de mostrar para ele uma outra alternativa além daquela que ele já está querendo contratar o consórcio, né? Então, poxa, venda da carta contemplada, utilizar o crédito, não utilizar o crédito, deixar isso rentabilizando ao longo do mês e vender a carta de crédito. Olha quantas opções a gente tem nesse case aqui que eu queria apresentar para vocês. Então assim, pessoal, curva de rentabilidade no consórcio é muito interessante. Primeiro, você não se preocupa com questão de investimento, você só paga, eu sempre falo paga entre aspas assim o boleto. Por quê? Porque quando você paga o boleto, na verdade você está fazendo o teu investimento, né? Então você não está devendo nada, você está fazendo o quê? Você está investindo todo mês. E você economiza o seu tempo, porque você vai fazer isso super rápido, você pagou o boleto, você já investiu, né? Você não precisa fazer leituras de relatórios, ver como que está a saúde da empresa, nada disso, né? Quando você vai comprar uma ação, por exemplo, ou um fundo imobiliário, você pagou o boleto, pronto, acabou. E a única coisa que você tem que fazer é
acompanhar a evolução da sua carta de crédito, quanto que ela está rentabilizando todo ano, né? Se você não foi contemplado, ou então, quando você for, automaticamente a operadora, a administradora, ela vai rentabilizando essa carta todo dia. E aí que está o X, né? A cereja do bolo. Por quê? Porque olha só, enquanto no consórcio essa carta de crédito ela vai atualizando uma vez por ano, quando você é contemplado, essa carta, esse crédito disponível, ela vai automaticamente rentabilizando já diariamente, todos os dias. É a mesma coisa quando você aplica ali numa caixinha, né, num porquinho da vida aí, num CDB de liquidez diária. O que ele vai fazer? Ele vai rentabilizar isso já de forma automática para você. E aí é muito mais interessante, por quê? Porque a tua parcela no consórcio vai rentabilizar uma vez por ano só. Agora o teu crédito aqui vai rentabilizar todo dia. Olha a vantagem, né? E a outra vantagem é com relação a impostos, né? Isso daqui é totalmente isento de imposto de renda. Então, assim, é um ganho totalmente interessante para efeito de imposto de renda também. Quando a gente vai fazer uma previdência privada, né? Que existem aí as come-cotas, ou então, dependendo do tipo de resgate que você vai fazer dessa previdência privada, automaticamente isso lá na frente você vai ter que fazer o pagamento do imposto, né? Dependendo, logicamente, do tipo de previdência privada, se você vai receber isso de uma vez só ou não, enfim. Mas você não vai escapar do imposto. Aqui você escapa, tá? Então, isso é muito interessante. Porque às vezes o brasileiro ele faz o quê? Ele vai fazer a rentabilidade bruta, né? Ele não tira o imposto. Isso é um tema de um outro vídeo que a gente vai fazer também, tá? Então, voltando aqui, ó, voltando na tela só para a gente arrematar, esse cidadão, em 6 meses, que ele deixou o crédito paradinho lá na administradora, rendeu 0,8%. É muito interessante. Se ele for vender a carta, cara, ele põe 2,43%. Olha que legal. Ele investiu 9 e vai pagar 35%, às vezes paga até 35%, olha como que aumenta aqui a lucratividade, né? Encerra a carta, ele põe dinheiro do bolso e está tudo certo. Ou então ele pode fazer como uma forma de previdência também e garantir lá na frente, ó, já com custo projetado 0,63%. Entenderam, pessoal? Eu acho que é isso o vídeo de hoje, bem simples. Mandem aí para mim as suas dúvidas. Eu gosto muito de tirar dúvidas aí do pessoal e eu tenho certeza que eu posso ajudar você da melhor maneira possível, tá? Olha só, deixa eu só minimizar aqui, compartilhar a tela aqui para vocês de novo. Deixa eu colocar aqui nessa outra tela, porque isso daqui é uma planilha que eu gosto de mostrar para os clientes quando eu vou fazer o atendimento, né, para o cliente. E aqui eu abro o jogo para ele, inclusive com custo projetado, né, de uma forma bem dinâmica aqui, para ele entender o que vai acontecer. Hoje, por exemplo, ó, se você colocar aqui que você vai ser sorteado, por exemplo, em 48 meses, eu posso colocar 48 meses aqui, é a mesma situação, tá? Deixa eu tirar essa data daqui. Perdão. Olha só que interessante. E vamos colocar aqui um INCC de 6%, tá? Olha só que interessante. Quando eu mostro isso daqui para o cliente, ó. Então deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, só para o último exemplo, tá? 100 mil reais, 24, eu vou até pôr 24,20%, tá? De taxa administrativa, 220 meses, parcela reduzida de 50%, você vai investir aí R$337 por mês, cara. É muito baratinho, um investimento muito barato. Você pode ter uma carta de 80 mil aqui também, tá? Olha só que legal, 269 com 82. Mais barato que uma pizza quando você vai sair com a patroa, por exemplo, né? Se você, vamos colocar aqui, ó, 5 anos, tá? 5 vezes 12 vai dar 60 meses. Se você for sorteado em 60 meses, olha só o que vai acontecer. Eu gosto muito de mostrar isso aqui, ó. Esse quadro aqui para o cliente, tá? Deixa eu colocar mais um meinho aqui, ó. Essa carta de crédito ela vai sendo atualizada ao longo do tempo. Então, no 5º ano, essa carta de 80 ela já vai estar valendo 107 mil reais, ok? Como você foi sorteado, esse 107 mil ele começa a ficar disponível para você, a utilizar a hora que você quiser, ok? E aí entra o tema do vídeo hoje, que você viu lá que está dando 0,8, né? Deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui, ó, a rentabilidade. Deixa eu colocar 0,8, tá? 0,9. Então, olha só. No final, esse 107 mil ele vai valer 383 mil reais para você. Olha que coisa interessante. Mas o que eu realmente queria mostrar é essa curva aqui, ó. É esse gráfico aqui que eu queria mostrar para você. Porque aqui você vai conseguir entender
de toda vez, olha só que legal, o que acontece, né? O que acontece aqui, olha só, essa linha verde é a sua carta de crédito, é o momento da contemplação, tá? Então olha aqui, ó, essa escadinha, né, que é essa linha laranja, são os reajustes de uma vez por ano na sua carta de crédito, né? Então a gente está sempre considerando aqui um reajuste aqui anual, por isso que ela faz uma escadinha, né? Só que no momento que eu fui contemplado, olha como é que essa curva se destaca daqui do crédito padrão do consórcio. E esse descolamento é justamente a rentabilidade diária. Por isso que eu sempre falo assim, poxa, quando você é contemplado e você deixa esse crédito rentabilizando e continua pagando, olha, essa linha vermelha aqui são os pagamentos acumulados ao longo do tempo, já considerando o reajuste. Então olha como é que tem um deslocamento aqui, ó, tanto da linha verde quanto do consórcio, né? Essa linha vermelha ela sempre fica abaixo. E o que isso significa? Que você tem lucro, você tem lucratividade nesse período aqui, tá? Em qualquer uma das duas situações você vai ter lucratividade. Dependendo, lógico, do momento que você vai ter essa contemplação e da forma de contemplação. E aí a gente pode brincar aqui de diversas formas. Existem opções aqui, por exemplo, de lances fixos, né? Que você não precisa dar dinheiro no bolso aqui, por exemplo. E quando você não dá o dinheiro no bolso como lance, por exemplo, você utiliza o próprio crédito da carta. Olha que interessante. Então, olha só, nessa mesma simulação, vamos supor que no quinto ano, porque a gente sabe que sorte, né? O sorteio é sorte, não tem outra forma de você ser contemplado. O seu número ele tem que dar ali na cabeça, né? Mas quando a gente coloca aqui, por exemplo, como um lance fixo, que é um lance por aproximação já, e você utiliza o próprio crédito da carta, geralmente em torno de 25%, olha só, eu vou tirar do teu crédito aqui 25%, ó, 107 mil, eu vou tirar 33, você vai ter um crédito líquido aqui de 73. Logicamente que você vai pagar sempre sobre o crédito líquido, né? Mas olha aqui como que o deslocamento continua o mesmo. Olha aqui, tá vendo, ó? Essa é a linha do consórcio, olha só, lá no final, ela sempre vai continuar para cima do seu investimento, né? Então isso é muito interessante, pessoal. Isso daqui também a gente mostra, ó, a parte da venda da carta contemplada nos diversos cenários aqui para esse cliente. E isso daqui também é muito interessante, né? Que justamente isso que aconteceu com aquele cliente ali. Se a gente colocar, por exemplo, 30 meses aqui e zerar isso aqui, olha só que coisa interessante, né? Ó, ele teve 10... Aqui, se ele tivesse pago todos os meses certinho, ele teria uma lucratividade de 10%. Ele está tendo 2 lá só, por conta do saldo devedor dele, né? Mas olha aqui, para você ver, se esse cara, por exemplo, ele é contemplado até o 20º mês, ele consegue uma rentabilidade de 28% aqui, num crédito aí de 30% sobre a venda da carta. Isso é muito interessante, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Rentabilidade de cartas no consórcio é muito interessante. Estude isso, pergunte para o seu consultor, ok? Porque existem muitas informações no produto que você realmente não sabe, né? Eu não sabia. Eu era um cliente muito cético com relação ao consórcio, né? Porque eu não estudava o produto. Então, para mim, aquilo não era interessante, né? Aliás, eu tinha feito um consórcio para construir essa casa aqui hoje que eu tenho, junto com a minha esposa, e a gente fez um consórcio, pagamos 3 parcelas e paramos de pagar, porque a gente não entendia o produto. O nosso consultor na época, não vou falar instituição financeira, não é esse o intuito, mas não explicou direitinho o produto para a gente. Hoje eu tenho 3 consórcios, né? Cada um para um fim específico. Um para minha filha, um para mim e o outro para mim e para minha esposa, para a gente trocar o nosso carro. Então, assim, vale muito a pena desde que você tenha planejamento financeiro. Pode ter ciência disso, que vale muito a pena, tá bom? Para o pessoal aqui que assistiu esse vídeo, aqui no Instagram, tá? Eu tô gravando esse vídeo ao vivo, vai entrar já aí para você também. A intenção da live hoje que eu tava gravando aqui era tentar chamar o público, tá bom? Perguntar, fazer perguntas, alguma coisa nesse sentido também. E sanar aí algumas dúvidas aí que o pessoal porventura surgirem aí ao longo desse vídeo. Eu vou fazer mais e a gente vai entrando em outras oportunidades também, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, deixe suas dúvidas aqui e o mais gostoso é
deixe sugestões de vídeos, tá? Fala assim, Udo, faz uma simulação com tal coisa. Udo, eu já até tenho outro tema aqui bem interessante, que é o seguinte. Udo, eu tenho... Um cliente veio perguntar para mim hoje, cara, eu tenho dinheiro em mãos, você prefere pagar à vista ou fazer um consórcio? O que será que vale mais a pena, né? Então tem bastante coisa, bastante conteúdo aqui para a gente discutir sobre isso. Eu gosto muito do produto, não é sempre que ele cabe para as pessoas. Eu sou muito transparente com relação a isso também, mas as alternativas são várias, tá? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, fiquem com Deus, excelente noite, 30 de junho, encerrando o mês de junho agora com muita saúde, força e fé. Um grande abraço, fui!